pessoas! Bom, feliz ano novo de novo. Hoje acho que é dia 12. Vamos ver a data, 12 de janeiro de 2023. Deus abençoe a vida de vocês. Faz tempo que eu não gravo nada. Saudade disso. Expliquei no vídeo anterior, quando eu fiz resenha do meu outro livro cristão. Vê lá porque eu sumi. Mas enfim, ó, essa coroa aqui talvez explique qual é o assunto de hoje. Vou fazer resenha do primeiro livro, do meu livro de Deus, que está se tornando saga e série aí. E então, eu amo fazer resenhas de livro e assistir também. Vou fazer então resenha deste livro. O primeiro só, tá? Depois talvez eu faça o segundo, e o terceiro, e por aí vai. Então vamos lá. Antes eu vou mostrar pra vocês a capa rapidinho, o meu Wattpad pra vocês seguirem. É livro só do Wattpad. É livro só do Wattpad, tá? Livro online, você pode ler de graça pelo Wattpad, pela plataforma, baixar o aplicativo, ou pode só fazer uma conta sem baixar nada, só no Google, ou talvez dá pra ler sem fazer conta, sem baixar. Procurem aí, tá bom? No meu perfil daqui do Instagram. E vão ler esse livro e outros livros cristãos que eu escrevi com Deus, tá? Então vou dizer o nome do Wattpad e a capa do livro. Lá tem a sinopse também, se vocês quiserem ver. Essa é a primeira capa do primeiro livro, Em Busca do Caminho, a Verdade e a Vida. E o nome da série saga é Servas de Deus, tá vendo? Sabe de tipo Harry Potter? Harry Potter e a Ordem da Fênix, por exemplo, é a mesma coisa. Servas de Deus e Em Busca do Caminho, a Verdade e a Vida. Depois Servas de Deus, Encontrei o Caminho, a Verdade e a Vida, e por aí vai. Aqui é o louvor que eu costumo dizer que é meio de Deus, mas claro que é de todos, né? Deus e a humanidade. O meu louvor favorito, claro que eu coloquei aqui para vocês ouvirem. Gosto de colocar os capítulos com títulos, por exemplo, capítulo 1, A Morte do Rei, né? Tem gente que gosta só capítulo 1. E como o livro, a série, a saga é de século XIX, então eu resolvi colocar os números assim. Tá bom? Então, tem a sinopse aqui para que vocês, se vocês quiserem ler. Cadê? Eu mostro para vocês. Essa capa eu que fiz, editei a cruz ali. Tá vendo? Botei uma cruz aqui, para ver que é uma história cristã. E aqui é como se estivesse de joelho. E aqui é a princesa Raabe, que depois se torna rainha. É a principal do livro. De todos os livros, ela é a principal. Mas na segunda capa já é a irmã dela que está na segunda capa. Porque todas também têm seus papéis importantes. Só que Raabe continua sendo a protagonista. E a terceira capa já é a última irmã na capa, né? Cada capa eu quero que tenha alguns personagens importantes, né? Eu foco neles, mas também na protagonista. A terceira capa é Sobrenatural de Deus. Deus me usou para escrever aquela capa. Quem convive com Deus entende. Espírito Santo. Mas já a primeira e a segunda, a primeira fui eu, a segunda acho que foi outra pessoa que fez pra mim. E é isso, no próximo resenha vocês vão saber mais sobre os outros livros e as capas. Aqui é a sinopse, tá vendo? Quem quiser ler, fique à vontade. Vamos então para o quarto. Estou aqui com esse meu roupão. Roupão rosa, Samantha iria adorar, né? A princesa Samantha. Porque eu ia usar um vestido maravilhoso pra, né, vestido longo que eu amo, pra comentar com vocês. Mas eu estou com uma preguiça. Então vai de roupão mesmo. Roupão rosa lembra Samantha, mas meu cabelo castanho lembra Raabe e Doralice, as outras princesas. Então vamos lá. Eu vou mostrar ali o céu maravilhoso. Vou ver se eu fecho um pouquinho. Acho que não vai adiantar nada, porque é muito claro, né, gente? Bom, então ok. Vou fazer uma resenha sem spoiler pra vocês do primeiro livro, né? Em Busca do Caminho, a Verdade e a Vida, da saga / série Servas de Deus. Bom, falar sobre um pouco os personagens, sobre a história e vamos lá. O primeiro livro dessa série conta a história das irmãs Johnson e da família delas, né? Que tem família Johnson, família Stevens, por aí vai. Tem a madrinha também de Raabe. E conta então a história desse povo que não são muito unidos. E
O pai de Raabe, Doralice e Samanta, ele era rei, só que ele ficou doente e faleceu, já nos primeiro capítulo. Como ele faleceu, Raabe será a próxima rainha. Vou tentar explicar um pouco para vocês, né? Eu sei que existem lugares que só homens podem ser reis, ou existiu isso, mas na minha história só tem mulher. Porque Raabe, ela é filha do rei e, tipo, é a filha mais velha. Então, ela que vai ficar no trono. Só que assim, o país Emet é um país fictício que eu e Deus, né, estamos construindo. E então, nesse país, eu misturei a realeza com os presidentes, né? Que presidente o povo pode escolher, realeza só pode quem é família. Então misturei os dois. Então como o rei Eduardo, ele se tornou rei e teve 3 filhas. Então, se ele morresse, ele passa o papel de rei, que agora é rainha, para a filha mais velha. Só que se a filha mais velha, que é Raabe, não agradar o público pode tirar ela do trono e passar para a segunda mais velha. Não pode pular logo para a terceira, né? Samanta mais nova, não. Tem que ser em ordem. Quem é a segunda mais velha? Doralice. Então, se o público não agradar de Raabe sendo rainha, passaria para Doralice. Doralice se tornaria rainha. Se o público não se agradasse de Doralice, passaria para Samanta. Se o público não se agradasse de Samanta, passaria para outro. Mas tem que ser só pessoas da família da realeza, né? Família real. Então, por exemplo, Yude, ele é irmão da rainha que faleceu, né? A mãe de Doralice e Raabe. Samanta não tem a mesma mãe de Doralice e Raabe, já vou chegar lá. Então, Yude, ele é irmão dela. Então, ele não poderia ser rei, porque só pode ser rei da família Johnson, que é a família do rei Eduardo, né? Mas a família Stevens não pode ser rei, Yude não pode ser rei, Pedro não pode ser rei, então só poderia ser o foco da família Johnson, né? Porque é a família real, assim. O foco do trono realmente foi para o rei e a família dele. O pai dele foi rei, agora é Raabe, e por aí vai. Só que Raabe é maravilhosa, o público gosta dela, então ela se tornou rainha e continua sendo rainha, né? Mas, ok, o foco dela sendo rainha é no segundo livro. O primeiro livro ela ainda é princesa, né? Ela ainda vai, né, ir ao trono e tudo mais. Mas, enfim. E Raabe se tornará rainha. O rei Eduardo, ele cresceu, ele se tornou cristão, ele era cristão. E ele falava sobre Deus e lia a Bíblia para Raabe. E também lia para Doralice e Samanta. Só que quem mais se interessa era Raabe. Eu via a história que tem na Bíblia, sobre os cristãos também, sobre Deus. Então Raabe ficou apaixonada por isso e quis conhecer mais sobre o cristianismo. Como o pai dela faleceu e ele não terminou de contar tudo na Bíblia, ela resolveu em busca, né? Como o título diz, em busca do caminho e a verdade e a vida. Então, em busca de Jesus, em busca da verdade, em busca da Bíblia, das pessoas cristãs. Ela resolveu em busca, né? O que eu super indico, né? Quando eu falo de Deus, eu super indico que você mesmo vá em busca de Deus, conhecer a Deus, conhecer a palavra. É importante, sim, ter pessoas ao nosso redor que nos ajudam com isso, mas o foco é você e Deus. Então, você tem que ir em busca, né? Porque Deus até tem na palavra de Deus, busque e me achará, alguma coisa assim. Infelizmente, muitos não buscam, só ficam julgando os cristãos, julgando a Deus, julgando a Bíblia, e não buscam o Senhor, não buscam saber a verdade, né? Enfim, então Raabe, ela resolveu ir em busca. Através da vida de Raabe, Doralice começa também a se interessar por isso, Samanta também começa, e então aos poucos, todas se tornam cristãs. Todas querem servir a Deus, seguir a Deus. Então, elas começam a querer isso. Só que a família delas, né, não são cristãos, eles são ateus. Só que eles sempre respeitaram o rei Eduardo e querem respeitar Raabe também, suas irmãs. O problema é que Raabe, quando ela se torna rainha, ela quer botar as leis de Deus no país Emet, que é o país dela, né? E isso já a família dela não acha uma boa ideia. A madrinha dela também não acha uma boa ideia. Já a madrinha dela não respeita muito. A madrinha dela tem raiva de Deus, tem raiva dos cristãos, então acaba, né, não respeitando as princesas Johnson, porque ela não aceita de jeito nenhum. Já a família respeitam, né? São ateus mesmo, não acreditam na existência de Deus. Mas não, acho que Raabe precisa
tornar um país cristão. E Raabe, ela fica deixando claro que ela não vai forçar ninguém a ser cristão, que Jesus jamais faria isso, mas ela quer ensinar algumas coisas, né? Todo país tem leis, tem regras. Então, por que o país Emmett não teria, né? Então, ela acha que, por exemplo, se aquela pessoinha não matar, ou seja, não tá amando o próximo, então tem que ser preso na masmorra, entendeu? Mas não vai ser preso sofrendo. Ela ia mostrar a palavra de Deus, ela ia ajudar de alguma forma, mas cabe a pessoa querer seguir ou não. Só um minuto, gente, tem alguém ligando. Perdão. Cabe a pessoa querer seguir ou não, né? E é isso que nós cristãos fizemos. A gente fala da palavra de Deus, mas cabe você querer seguir ou não, querer acreditar ou não. Então, Raabe, ela não tá forçando. Mas, enfim. Então, no segundo livro vai focar mais sobre isso, porque alguns reis não vão aceitar de jeito nenhum, mas isso é sobre o segundo livro. O primeiro livro, o foco é Raabe em busca... É sobre Raabe em busca da fé dela, né? Em busca de Deus e dos cristãos. Então, para ela fazer isso, ela acaba resolvendo ter um plano para isso. Porque ela acha que os familiares dela não vão entender, não vão respeitar. Ela ainda não sabia que eles iriam respeitar ela e tal, não tinha certeza. Então, ela resolve ter um plano para isso e conta com a ajuda de Doralice, que é a irmã do meio, para ajudá-la. Doralice não acha uma boa ideia, mas Raabe está determinada a fazer esse plano, né, a realizar esse objetivo dela, da vida dela. Doralice ama muito Raabe, então resolve ajudar, mesmo concordando. Elas são muito próximas. Doralice e Samantha não são muito próximas. Doralice, ela culpa Samantha, tipo, só porque o rei Eduardo, né, ele se casou novamente, quando a mãe de Doralice e Raabe, a mãe de Doralice e Raabe, ela morreu no parto de Doralice. Então, depois de um tempo, o rei conheceu outra mulher, que é uma princesa de outro país, e ficou com ela, se casou com ela e teve Samantha, né? Então, Doralice, ela não gostava muito da mãe de Samantha, julgava tal, mas a mãe de Samantha sempre tratou elas todas muito bem. E então, Doralice acabava excluindo Samantha, né? Não considerava ela muito como irmã e tudo mais. Já Raabe não, Raabe ama Samantha, tratava super bem. Porque aos poucos, Doralice e Samantha vão se aproximando mais, né? Enquanto Raabe está longe. E então, o livro, ele é narrado em primeira pessoa por Raabe e por Doralice. Cada capítulo uma vai narrando, né? Então, Doralice, ela resolve mostrar tudo o que acontece com as familiares dela e também mostra que ela tá super apaixonada por um homem aí e ela luta para ficar com esse homem, luta pela vida desse homem para ele sobreviver a um negócio aí, um erro aí que aconteceu. Então, foca nisso. E já nos capítulos de Raabe, foca ela indo em busca de Deus, dos cristãos e tudo mais, sabe? No segundo livro, Samantha começa a narrar também, para mostrar um pouquinho mais sobre a Sam. E é isso. No segundo livro, Samantha e Pedro, né? Pedro, ele é da família Stevens, que ele é o primo das irmãs Johnson, por parte de mãe, né? Que o pai dele é irmão da mãe de Samantha O pai dele é irmão da mãe de Doralice e Raabe. Então, ele é primo delas e ele é muito amigo, assim, de Doralice, eles são muito próximos. Então, no segundo livro, eu resolvi que ele narrasse também por alguns acontecimentos do livro. Então, ele começou a narrar a história também, e aí você se aproxima um pouco mais dele também. No primeiro livro, ele não aparece tanto, né? E ele não concorda nem um pouco por Doralice ter ajudado Raabe. Acontece um negócio lá, né? Por ela ter ajudado, acontece algo com ela, né? Que prejudica ela. Então, o Pedro dá umas broncas nela. Ele é super tranquilo, mas quando ele se estressa também... E enfim... Então, é basicamente isso, a história. Agora eu vou falar um pouco sobre os personagens. E é isso, né? Então, o gênero é aventura, ficção cristã, romance, drama. E é isso, né? Começa a surgir alguns vilões aí na vida de Raabe, das irmãs Johnson. Ok. Vamos começar por Raabe, né? Raabe, ela é uma mulher muito inteligente, muito esperta. Ela ama ler livros e ela, né, tem muita fé, né? Resolveu acreditar em Deus antes mesmo de conhecê-lo. E, né, não desiste fácil das coisas. Amiga, família, não é de julgar as pessoas, né? Prefere conhecer antes, tal. Ao contrário de um personagem aí. Doralice,
ela é à frente do tempo dela, né? É um livro de época do século XIX, Dorothy é mais à frente. Dorothy não quer só ser princesa, ela quer ser guerreira, ela quer aprender a usar a espada. Ela pratica hipismo, né? Que é com o cavalo lá. Ela é muito parecida com o pai dela, né? Forte e tal. Apaixonada, também não desiste do seu grande amor. E também é muito amiga, muito família. Mas ela não se entende nem um pouco com Sarah, que é a madrinha de Rabi. Depois, né, elas discutem bastante, porque Sarah não respeita a família, não respeita as irmãs John ser cristãs, então elas acabam discutindo bastante. E Sarah também não respeita quem Doralice ama. E tem Sarah, logo já fala de Sarah. Sarah é uma mulher esperta, inteligente, grossa, fria, quer as coisas do jeito dela, gosta de ficar controlando as princesas. Ela era a melhor amiga da mãe de Rabi e da mãe de Doralice. Era uma boa amiga, mas, felizmente, e é uma boa madrinha em algumas partes, né? Algumas vezes ela exagera, não queria que Rabi fosse cristã. Samantha assim, digamos, mimada, patricinha, às vezes também grosseira. Ela tem preconceito com os pobres, não gosta de ficar perto dos pobres. Já Rabi e Doralice gostam de ajudar as pessoas pobres e ficar perto. Já a Samantha detesta ter preconceito, mas quando ela conhece a Deus, Deus começa a transformar ela nisso. Princesinha mesmo, não se acha nada de guerreira. Esperta, inteligente, romântica. Ela tem um amor não correspondido. Ela é um pouco egoísta com isso, porque quer que ele goste dela, mas ele não gosta. Mas isso também Deus vai transformando a vida dela. Quem mais? Tem o Josué, que é um guerreiro. Ele é o guarda da realeza, o guarda real, mas ele não é um guarda muito profissional. Na verdade, nenhum dos guardas são tão profissionais nessa história. Isso é um pouco perigoso, porque vocês devem pensar assim, como que esses guardas ficam na realeza, né? Sendo que tem que proteger a princesa, a rainha e tudo mais. Só que as princesas e a rainha, elas nunca ficaram em perigo no sentido de tudo que vai acontecer na história lá, né? Eles ficavam protegidos assim, tipo, se algum fanático vir aí, tá, tipo assim. Então começa a acontecer muitas coisas, tipo piratas, né? E aí eles não estavam preparados para isso. Então eles acabam não... E elas também, né, fugindo, fazendo coisas que não deviam princesas estar fazendo. E então eles não estavam preparados para isso. Então é isso que eu quis mostrar. Mas eu quero sim que eles melhorem com isso, porque realmente não existe esse negócio de... Ou pode existir, mas é muito difícil, né? Um guarda não sabe proteger a realeza, né? Então Josué, ele não é muito, né, ele não era muito profissional. E ele também, às vezes, não agia profissionalmente. Ele agia muito por amizade, por família. E ele esquecia de que ele tinha que ser guarda, não amigo, por exemplo, das princesas. E então, às vezes, ele errava, é por isso que vai se prejudicar. Mas ele é muito amigo, ele é muito fofo, forte, maravilhoso, justo, né? Ele é cristão, assim, mas ele estava meio afastado. Então, ele é muito justo, assim, ele está tentando se tornar cristão de verdade, né? Para seguir a Deus. Tem o Elliot. O Elliot é complicadinho, né? Elliot, ele é plebeu, assim como Josué. Ele é muito forte, esperto, ladrãozinho. Ele julgava muitas princesas, ele achava que as pessoas da realeza, sabe, não gostavam do povo da realeza, ficava julgando. Mas quando ele começa a conhecer um pouco mais Rabi, ele começa a ver o outro lado da história. Mas às vezes ele julgava muito assim, não precisava usar vestidos, podiam usar calças e tudo mais, sabe? E aí às vezes Rabi discutiu muito por causa disso, que ele ficava julgando muito. Mas Rabi sempre tentava ficar de boa. E aí ele é esperto, ele tá pensando muito em dinheiro, sabe? Não ser da realeza, mas ter o dinheiro de Rabi e tudo mais. Pensar muito nele, assim, grosseiro. Mas aos poucos ele dá algumas melhoradas, né? Às vezes não, às vezes sim. Quem mais? O Pedro. Pedro, ele é o príncipe certinho, né? Enquanto tem o príncipe não tão certinho assim, que é o Levi, tem o Pedro, que é o príncipe mais certinho, o príncipe encantado mesmo das histórias aí.
né? Mas aos pouquinhos ele começa a mentir com algumas coisas, porque acaba passando por situações que ele acaba mentindo, mesmo ele não querendo, então deixa de ser tão certinho, mas ele é certinho no sentido de romântico, de um príncipe mesmo, de tratar as pessoas bem, ele gosta de ler, agora ele é muito viciado em jogos, fica jogando tipo xadrez, essas coisas, que é muito, meio ruim, né, ser viciado em coisas. Mas sabe, ele é mais certinho assim, algo que incomoda o pai dele, Yuji. O Yuji queria meio que ele fosse grosseiro, fortão, machista, tipo, digamos assim. E Pedro não é assim. Pedro ele não se entende muito com o pai, nem com a mãe, nem com a irmã. Porque os pais não pensam muito nele e tudo mais, algo que magoa ele. E então, e a irmã é a irmã gêmea dele, a Sofia. Mas também não são muito próximos e tudo mais. E enfim, tem a Sofia, mas a Sofia não aparece muito, né? A Sofia ela é escritora, igual a mim, e vai ser até importante para isso na história. Ela tá, né, tava escrevendo livro e tudo mais, é mimada, patricinha, se acha, fofoqueira e tudo mais. Mas, enfim, ela não aparece muito. O Yuji, ele é bem grosseiro, né, escroto. Também, às vezes, ele quer as coisas do jeito dele. Às vezes, esconde algumas coisas da rainha que não devia esconder, mas depois ela descobre. Mas ele também pensa no país dele, né? Tenta ajudar, tenta respeitar a Rabi, a família e tudo mais. Ele é um pouco mais chato com o Pedro mesmo, né? E às vezes enfim, ele meio frio, meio... Queria controlar as irmãs, tipo assim, se as irmãs gostarem de algum plebeu, ele acha nada a ver. E, entendeu? Ele acha que elas têm que casar com o príncipe, princesa, e o foco tem que ser o casamento e tudo mais. A mulher dele também fica muito assim, indo atrás dele, tipo, Maria vai com as outras, sabe? Quer fazer tudo, o que ele falar, ela vai atrás. Não, por isso que ela acaba não defendendo tanto o Pedro, fica mais do lado do esposo. Quero até falar mais sobre essa família, né? Acho que eu não foquei muito neles, sobre essas relações. Também não aparece muito, se não me engano, eu nem dei o nome a ela. Quando a pessoa não aparece muitas vezes, não quero dar nomes, porque são tantos personagens já, mas eu sei que ela precisa de um nome. Tem, esqueci, a Antena, ou é a Atena, que é a irmã de Eduardo, do rei Eduardo. Então, ela poderia ser rainha, né? Se nenhuma das irmãs fosse, porque ela é irmã do rei Eduardo. Então, a Atena, ela também não aparece muito, mas ela é justa e tudo mais, né? Eu não lembro agora se ela concorda também com a decisão de Rabi, mas ela tenta não, sabe? Que o país fique em paz, que não fique tendo guerras e tudo mais. E tem outra personagem que eu acabei esquecendo o nome agora, que ela é a melhor amiga da mãe de Samantha. E Doralice gosta muito dela, se entende, né? Tipo, Doralice não gostava da mãe de Samantha, nem de Samantha, mas gostava muito dessa melhor amiga dela. Agora eu esqueci o nome. E ela também não aparece muito, né? Mas ela é Doralice bem letal. Ela é Samantha também, mas mostra mais ela e Doralice. E tinha outra personagem que Doralice julgava também. Eu não lembro se é... eu acho que é a esposa de Josemar. Acho que é Josemar o nome dele, que ele é um príncipe de outro país. E ele também se entende muito com Doralice. Ele era melhor amigo do rei Eduardo. Depois que ele, né, ele foi embora, ele não chegou a fugir. Mas quando ele se casou com essa mulher, que é uma plebeia, o povo do país dele não aceitou. Então ele resolveu ir embora de lá. Se mandou pro país Emmet. E aí foi que ele conheceu o rei Eduardo. E aí, muito leal, muito amigo e tudo mais. Também justo, tenta fazer o que é certo. E é isso, acho que é a mulher dele que Doralice não gosta. Acha ela meio assim, interesseira e tudo mais. Porque é plebeia. Mas ela também, se não tem nome. Porque não aparece muito. Mas são personagens que eu quero que apareçam mais, né? Então, quem sabe é no terceiro livro. No segundo livro, mais ou menos também. Mas no terceiro livro, quem sabe, se Deus quiser, que esses personagens venham aparecer mais. Eu não gosto de jogar personagens só por jogar, né? Quero que todos tenham uma história, que todos tenham alguma coisa acontecendo. E tem a Elizabeth. Elizabeth, ela também aparece pouco, mas quero que ela apareça mais. Ela aparece um pouquinho mais no segundo livro.
Elizabeth, ela ajuda a Raabe em uma situação, né? Ela é plebeia também, jovenzinha, tem 15 anos, ou é 15 ou 16, a mesma idade de Samantha. E ela admirava muito Samantha, mas depois que ela conhece Raabe, ela fica mais próxima de Raabe. E então Elizabeth tá lá, muito forte, muito esperta, muito inteligente. Quer muito, assim, saber mais, né? Ama a realeza, ao contrário de Elliot, né? Quer muito ter um príncipe na vida dela e por aí vai. Eu não ia falar sobre Felipe e nem alguns outros personagens, mas eu vou falar. Porque Felipe ele só aparece no segundo livro. E Vitória também só aparece no segundo livro. Mas talvez eu vou falar aqui rápido logo. Mas antes vamos terminar de falar. Olha quantos personagens, né? Acabei esquecendo do Jake. Jake, ele é um pirata, né? Tem toda a história que ele se tornou pirata, mas é isso. Ele quer dinheiro, quer... ele tenta prejudicar a rainha Raabe. E ele aparece no primeiro livro mesmo, depois ele aparece no segundo. Então é isso, ele é um pirata, né? Engraçadinho às vezes, irônico, inteligente, esperto. E o chefe dos piratas, né? O líder aí. Mas tem vários grupos de pirata, né? Ele é um líder de um certo grupo. Tem os cobras também, que são personagens que não tem ninguém assim um foco ainda. Quero muito também focar nos cobras mais. Mas isso aí só lendo pra você descobrir quem são os cobras, para não dar spoiler. Que certo grupo também, né? Diferente dos piratas. Mais ou menos diferente. Eles também fazem tudo por dinheiro, mas de uma forma diferente. E eles, os piratas, não se entendem, né? Então tem o Jake, tem Senhorita Kai, que Kai é o sobrenome da família dela. Eles vivem em uma ilha e eles acreditam em outros deuses, né? Porque eles quis focar nisso também, de deuses que existem aí, que as pessoas acham que existem, que acreditam e, né? Temos que respeitar, tentei não julgar nem nada. Então eles têm o deus Arte aí, né? Que é o deus da arte para eles. E eles vivem na ilha, mas às vezes a Senhorita Kai fica indo para a cidade, né? E aí acaba que Raabe conhece ela e tudo mais, ela é uma mulher forte e tal, mas também não desiste de fácil de algo, ela acaba tendo raiva de Raabe. Quando o Raabe apareceu na ilha, as pessoas não sabiam quem ela era, só essa Senhorita Kai sabia, porque, né, sabia da história ia na cidade e tal, então sabia que sobre a realeza, algumas coisas assim. Já os outros, eles eram bem mais isolados mesmo, então não sabia nada assim. Só sabiam que permitiram que eles vivessem na ilha, né, isolados, porque eles não queriam viver na cidade, não concordando com algumas leis e tal, resolveram se isolar. Então, a Senhorita Kai tem aí, ela é envolvida com uma pessoa que é melhor só lendo pra vocês descobrirem. E tem... acho que só, né? Tipo, todos eles aparecem no primeiro livro, tá? Tentando focar aqui primeiro nos personagens do primeiro livro. Caraca, são muitos personagens, viu? Caraca. Tá, eu vou falar logo do Felipe e de Vitória. Felipe, ele surge no segundo livro. Eu não vou falar de Felipe, acho que vai ser spoiler. Mas ele é esperto, ele é brincalhão, inteligente, mentiroso. Vitória, ela é uma princesa. E também não vou falar muito para não ser spoiler, apesar que não é spoiler. Se eu falar do segundo livro, eu vou falar mais sobre isso. Ai, cãibra nos meus pés. Mas Vitória é uma princesa e ela é muito inteligente também mente sobre algumas coisas. Também quando coloca algo na cabeça é difícil tirar, né? Determinada. Pedro, ele é mais romântico, mais fofo. Já Vitória, ela é mais... não liga muito disso de romantismo e tudo mais. Ela é tipo um pouco doralista também. Gosta de preto e tal. E é isso, né? E ela é a princesa de outro país. Então os pais dela, eles são reis daquele país, né? Gente, minha câmera, eu tenho que desligar esse celular. E eu acho que é isso, gente. É muito personagem. Tem a família de Senhorita Kai, o pai, a mãe e os dois irmãozinhos, né? A mãe, né? São muito gentis com Raabe e tudo mais, mesmo sem saber quem ela é. E aparece pouco também. E é isso.
São muitos personagens, caramba. Glória a Deus. Eu fico chocado, né? Que eu lembro de tantos nomes já. Acaba acostumando, né, gente? Escritora tem que se acostumar. E é basicamente isso. Esse vídeo já deve estar enorme. Mas é uma live mesmo. Lives costumam ser grandes. É isso, espero que vocês gostem. Tem 2 livros já completos no Wattpad. Meu Wattpad, @VanessaLove03. E 2 vídeos já completos, né? 2 livros completos já. Glória a Deus. E aí vai vir o 3º livro, se Deus quiser. Já tem capa do 3º livro, mas ainda não tem história pronta. Tem alguns resumos já que eu fiz, algumas ideias que o Senhor ficou me inspirando. E aí tá lá no rascunho do Wattpad. Ninguém pode ver ainda. Mas, se Deus quiser, vai vir aí, em nome de Jesus. Oro também, creio que vai vir um 4º livro e por aí vai, né? Vai ser uma série saga mesmo. E eu pretendo que as outras capas dos outros livros sejam com os personagens masculinos, né? Por exemplo, Josué em uma capa, Elliot em outra capa, dos livros que surgirem aí. E aí tentar focar mais neles, né? Mas eu não gosto muito de escrever personagem masculino. Tipo assim, o foco, né? E que eles sejam narradores, por exemplo, em primeira pessoa. Porque às vezes acho que as pessoas não vão acreditar que é homem que tá narrando, que tá falando, entendeu? Tenho medo disso. Aí eu evito, às vezes, né? Eu coloquei no 2º livro pro Pedro narrar, porque o Pedro, ele é aqueles homens românticos, fofo, que é um pouco parecido mais com o costume das mulheres ser assim, né? Apesar que, né, não generaliza, né? Tem mulher que não é romântica como Vitória. Mas eu me senti mais confiante em escrever com o Pedro narrando em primeira pessoa. Já o Elliot, o Josué, não me sinto muito tão confiante. Mas vai ser o que Deus quiser. Por exemplo, talvez sim, Elliot vai ter que narrar em primeira pessoa, para a gente estar mais na cabeça dele, para entender algumas coisas. Talvez então ele vai ter que narrar, né? Mas vamos ver aí o que é que vai ser. Tá tudo nas mãos de Deus. Falando em Deus, vamos mostrar aqui a paisagem maravilhosa que o Senhor fez, né? Esse céu maravilhoso. Essa natureza que eu, glória a Deus, estou perto. Coisa linda. E para finalizar, vou mostrar mais uma vez a capa do livro e o nome do meu Wattpad para vocês seguirem, tá? Se quiserem ler, conhecer a história, espero que toda essa sinopse que eu fiz, essa resenha, tenha convencido vocês a conhecer esses livros meu e de Deus. E que o coração de vocês seja tocado pelo Espírito Santo, que vocês aprendam com os erros e acertos dos personagens, amém? Que pessoas servas de Deus, em busca do caminho, a verdade e a vida. Primeiro livro, perfil, @VanessaLove03. Mostrar logo a capa do 2º livro. Livro daqui que Deus também me ajudou. Esse aqui foi o primeiro livro cristão que eu escrevi, Fé e Amor, pelo que eu me lembre. E aqui a capa do 2º livro, tá vendo? Série saga Servas de Deus, encontrei o caminho e a verdade e a vida. E aí eu já me inspirei aqui em Doralice, princesa Doralice, tá vendo? E tá vendo com a espada, que ela quer ser uma guerreira, e aqui, princesa Rabi. Elas são parecidas. O 3º livro, princesa Samantha. Ah, esqueci de mostrar meu perfil. Wattpad. Livros de graça, aproveitem. Não sei se um dia vai ficar livro para eu vender. No momento, de graça. VanessaLove03, tá vendo? É isso, pessoas. Fiquem com Deus. Beijos de luz. Qualquer dúvida, sem spoiler, me comente, converse comigo aqui nos comentários desse vídeo ou no meu privado, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!